Olá, telespectadores, ouvintes da nossa rede Alesp. Mais um programa Ideias e Debates. Eu vou conversar hoje com o Fernando Gaspar, tá? Que é coordenador aí do Fórum, está aí já no seu vídeo. O Fernando é coordenador, tudo bem, Fernando, do Fórum de Jovens Empreendedores. E tenho também, né, para conversar, para bater esse papo com a gente, o Enzo Ribeiro, está aí o Enzo já no seu vídeo. O Enzo é consultor, contador também, né, Enzo? Consultor financeiro, especialista Exatamente. em tributação. Exatamente. Nós vamos falar hoje sobre... Aliás, esse é o nosso tema, né? Tributos, enfim, recuperação de crédito, né? Tributo aí em insumos, enfim. Eu queria, né, que vocês se apresentassem aí, os dois, né? A gente tem esse programa para bater esse papo aqui, né? A gente sabe que a gente é um país que paga imposto, é um dos países que mais se paga imposto. É o Brasil, não tem como, né? E é isso que a gente vai conversar, saber por quê, né? E o que pode melhorar, né, a situação dos brasileiros em termos de pagamento de impostos. Tudo bem com vocês? Qualquer um pode começar primeiro, ou o Fernando ou o Enzo, não tem problema. Aqui não tem ainda, aqui são 3 homens, né? Então não tem, vamos deixar para a mulher falar, né? Porque primeiro as mulheres. Não, não é o caso, né? Pode falar o Enzo, aqui não tem esse, o Fernando, sem aqui problema. não tem Esse problema, né, problema. Fernando? Exatamente. Vamos Pode lá, começar, eu vou então. iniciar como você já tinha iniciado pelo Fernando. Isso. Bom, vamos lá. Eu sou o Nando Gaspar, sou da Associação Comercial, representante do Fórum de Jovens Empreendedores, e a gente, dentro de lá, a gente atua bem na cidade de São Paulo, com 15 distritais, representando também a FACESP, que a FACESP contém mais de 420 instituições dentro de todo o estado, e a gente é filiado à CACB, né, que é a Central de Associações Comerciais do Brasil, e é um prazer estar aqui com o programa de vocês, fazendo parte desse debate da Alesp. E aí, Enzo, você pode falar também, o Enzo, consultor financeiro, também entende bem aí de tributação, né? Especialista em tributação, né, Enzo? Exatamente, Everton. Estou aí nessa missão juntamente com o Nando, né? Esse convite especial, essa responsabilidade maravilhosa, né? De trazer, acho que nada melhor do que falar de imposto, justamente pela um especialista que vive aí pelo menos 15 anos estudando, buscando estratégias, tentando desenvolver novos projetos para que a gente possa brigar pelos benefícios não só das empresas, mas também do cidadão, do contribuinte. Eu sou Enzo Ribeiro, sou contador, sou tributarista, sou especialista em finanças corporativas. Estamos aí nessa missão juntamente com o Nando, né, e temos uma equipe de especialistas com essa responsabilidade, né, de trazer para a sociedade, brigar por uma redução, por um melhor investimento, por uma melhor aplicação desses impostos que a gente paga aí, como você falou. Hoje, exatamente. Brasil, então a pergunta carga... já no geral, viu, Enzo? Desculpa te cortar, mas já para perguntar de cara por que nós somos um dos países, né, que se paga mais imposto. Então, Everton, o que é que acontece? Hoje se paga mais imposto porque o nosso sistema tributário ele é um dos mais complexos, né? Hoje a legislação em si, por isso que inclusive nós estamos no período, já iniciou em 2020, né? A reforma tributária que ainda está em muita... Estamos aí brigando para tentar adequar a melhor forma possível, porque a gente sabe que eu acho que nem o governo em si está preparado 100% para atender essa mudança. Ou seja, só para vocês terem uma ideia, o sistema tributário financeiro ele é tão complexo que a reforma tributária ela vai iniciar fazendo por etapas. Inclusive, agora no dia 3 de maio, nós temos aí já uma prévia, agora dia 3 de maio deste ano, já vamos ter uma prévia de como que vai ficar a reforma. Porém, não vão ser todos os impostos que vão entrar nesse momento, dessa primeira etapa aí. Ano passado houve-se uma discussão a respeito, porque tem interesse dos estados, porém é algo que gira aí em torno de interesses políticos. Então, é complexo, não é nada que tão simples de ser resolvido da noite para o dia. E detalhe, agora dia 3, nós temos aí uma prévia do que vai acontecer, que seria uma espécie de unificação de PIS e COFINS, que são os impostos federais,
que provavelmente eles vão mexer nesse formato que é separado hoje e vão fazer uma unificação e criando uma nova modalidade de imposto aí que deve sair no dia 3. Os impostos estaduais ainda está em discussão, é algo que a gente ainda não consegue ter essa mensuração, ainda está tendo uma espécie de busca de entendimento entre Estado e União para que a gente consiga ver a melhor forma de trazer. Claro que o maior beneficiado a gente espera que sejamos nós, contribuintes, seja pessoa jurídica, seja pessoa física. E é bem interessante. Agora, Fernando. Oi, Fernando, pode falar. É bem interessante que a gente comece esse debate a partir de agora e a gente dê continuidade nele, porque é um momento que a gente percebe que cada vez mais vai ter uma explosão de empreendedorismo, né, devido à Covid, devido a milhares de coisas e fatores não só nacionais, mas mundiais, e que essas pessoas elas precisam ser amparadas, né? A gente não teve, afinal de contas, eu não tive, queria saber de você também, Sérgio, as pessoas não tiveram aula de empreendedorismo, não tiveram aula de finanças, não tiveram aula dentro das suas respectivas cadeias e instituições, aulas que hoje se fazem fundamentais para que você venha a empreender com mais consolidação. E há um ano atrás, quando a gente entrou na pandemia, posso dizer assim, o empresário, o empreendedor, ele tinha uma certa gordurinha, vamos dizer assim. E hoje, depois dessa fase roxa que a gente passou, teve uma quebra muito grande das empresas, não só aqui a nível São Paulo, mas acredito eu que a nível nacional. E hoje ninguém mais tem essa gordurinha. Não, principalmente São Paulo, que sustenta 70% desse país, né, meu amigo? Principalmente em São Paulo. Aliás, hoje eu estava vendo aqui, diz que fecharam aqui em São Paulo cerca mais ou menos de 50, ou 50, foi o que eu entendi, ou 5 mil, ou 50 mil restaurantes, né? Que foi uma das cadeias mais afetadas, né? Que faz uma falta danada. Claro, tudo isso devido à pandemia que a gente está vivendo. Olha só, imagina como é que a economia, para onde vai a economia, né? Porque restaurante é um setor, né, que gera, né, muito emprego, uma renda muito grande, além de gerar empregos, né? Gera. Exatamente. E detalhe, Everton. É algo que veio, acho que talvez o maior desafio que se trouxe nessa pandemia, porque assim, nós além de todas essas mudanças que nós tivemos que nos adequar, os fechamentos, as fases, eu acho que o maior desafio foi tentar acompanhar essa evolução, porque eu acho que a era digital veio toda essa questão de ter que se adequar a novos modelos de trabalho, por exemplo, aquele estabelecimento, aquele empreendedor que tem um comércio pequeno, que não consegue utilizar uma tecnologia, ele encontrou uma certa dificuldade, até por uma questão de adequar esse processo. E nós sabemos que essa crise da pandemia, ela veio com um foco impactando os pequenos e médios, principalmente porque os mais prejudicados. Os grandes, eles têm uma estrutura, têm uma organização melhor, os pequenos e médios, devido, às vezes, à falta de preparação, à falta de conhecimento, principalmente a gestão, veio como uma prova de fogo para testar quem realmente estava preparado. E essa preparação aí, hoje, ela está sendo cobrada, tá? Porque eles estão sofrendo... O problema é que você fala de quem estava realmente preparado, mas a gente não teve preparação praticamente nenhuma, né? Desde o começo da pandemia. Nenhuma, exatamente. Pois é. Como fala assim, para ver realmente quem estava preparado, eu acho que ninguém estava, né? Exatamente. Além da demora, né, de ter se detectado a questão toda da pandemia, né, do vírus, que demorou ainda, né? Imagina, ninguém estava preparado, né, Fernando? Porque veio uma mudança gigantesca. Né? Foi uma mudança muito grande que a gente teve que se adequar. Uma coisa muito Fernando, incrível fala que Enzo falar um pouquinho todo lance, por exemplo, dentro dessa da parte de contabilidade, né, que tiveram muitas modificações, né, e o contador, de certa forma, já está habituado com isso, né, o empreendedor também teve essa mudança, né? Fora que a gente teve que se habituar a diversas coisas, né? Tipo horários, restrições, protocolos, higienizações,
mudanças trabalhistas, mudanças de como você se comportar com o seu empregado ou empregador, enfim, a gente teria que se habituar a milhares de coisas. Dentro da associação comercial, muitas coisas que a gente fez aqui para dentro da cidade de São Paulo foi conversar com todos os políticos, com a prefeitura, com os governadores, e dentro disso a gente, inclusive, na semana passada, o presidente da associação comercial esteve com o nosso governador aqui do estado pleiteando para que ele não baixe mais as portas dos pequenos comerciantes, porque o comércio local está estrangulado. Ele não consegue sobreviver a mais uma fase roxa. E aí você fica se perguntando, muitas vezes, né? A gente compreende, obviamente, que tem questões de saúde e a gente sabe que isso é prioridade, mas a gente também percebe que a prioridade máxima hoje é o avanço da vacina e que a gente consiga fazer com que isso alcance a escala maior possível, né? E tiveram muitas negligências aí na esfera política com relação a isso, né? Mas que a gente não é o âmbito dessa conversa agora no momento. E dentro de tudo isso, a gente tem diversas modalidades na associação comercial para amparar o empreendedor, e eu quero dizer isso não por jabá, porque eu sou totalmente voluntário e a associação comercial não tem partido nenhum, mas que a gente tem o balcão do empreendedor, a gente tem diversas formatações junto com o Sebrae para ajudar o empreendedor a montar a sua empresa, a desenvolver o seu negócio, a ter plataformas de serviço, a desenvolver o seu e-commerce, porque muitos não conhecem, não sabem como funciona. Então, todas essas informações é sempre importante para o empreendedor estar amparado e saber que ele pode contar não só com o Sebrae, mas também com a associação comercial ou com a associação da onde ele estiver, porque a gente tem no Brasil inteiro via Facesp, para que ele se sinta confortável de procurar qualquer um desses órgãos para dar os primeiros passos para empreender, porque afinal a gente estava mencionando no começo dessa conversa que nem todo mundo foi preparado, mas o empreender hoje, que virou uma necessidade, ele pode ser totalmente desenvolvido essas habilidades através dos conhecimentos. Então, hoje, acredito eu que, assim como o Enzo aprimorou as habilidades dele de contabilidade, conhecimentos e essa educação contínua, a gente está num momento hoje que a gente não pode parar de estudar nunca. Assim como o empreendedor, assim como qualquer cidadão que queira se destacar, a gente não pode parar de imputar conhecimento dentro do nosso conteúdo, nosso repertório mental, que faz com que a gente tenha criatividade para inovar dentro dos nossos negócios. Então, quem está pensando em empreender, quem está buscando uma alternativa, cara, pense, estruture e olhe para fora do mercado. Não pensa só na sua habilidade, pensa no que o mercado precisa. Porque eu acredito que dentro disso você consegue trazer as suas habilidades e as suas aptidões para você fazer isso de uma forma muito melhor estruturada. E um ponto que eu queria trazer aqui muito importante, que o Enzo pode contornar isso de uma forma bem estruturada, é o seguinte: todo empreendedor, obviamente, não sei se você é empreendedor também, Sérgio, mas todo empreendedor, quando começa a trabalhar, desenvolver o seu negócio, seu produto ou seu serviço, quer crescer. Você começa desde que você, vamos dizer assim, faça o bolo em casa. Você quer expandir, você quer ampliar, você quer ter uma linha de produção e ampliar aquilo para o maior número de pessoas possíveis, né? Mas todo empreendedor, geralmente, quando ele entra para aquela estatística do Sebrae, que 60% das micro e pequenas empresas quebram até seu terceiro ou quarto ano de vida, todo mundo quebra quando cresce. E aí você para e fala assim, caramba, muito bizarra, muito dicotômica essa informação, né? A maioria quebra quando cresce, mas você está trabalhando para crescer e você cresce e quebra, por quê? Exatamente pelas tributações. Quando um cara ele está no MEI, ele está pagando R$60 por mês, mais ou menos, varia de acordo com a classificação. E aí o cara pode emitir até R$8.000 de nota fiscal, até R$81.000 por ano, né? Que isso mas isso no modelo de tributação do MEI. Do MEI, né? Você está falando do MEI, isso, sim. Do pequeno empreendedor. E aí o cara já está acostumado a pagar ali aquela DARF dele, a DARF, Enzo?
É o DAS, é o documento de É o arrecadação do DAS. Simples. Tá, documento de arrecadação. Aí ele paga o MEI dele, já está acostumado a pagar sempre aquela tributação de uns 60 pilas, e aí depois o cara começa a crescer, e os 81 mil por ano já não é o suficiente para ele. Vamos continuar no caso da pessoa que está fazendo o bolo. É. E o cara vai crescendo, pega uma linha de crédito ali, investe num forno, pega uma linha de crédito ali, contrata mais um funcionário, outro, vai expandindo, vai crescendo. Poxa, legal, o sol brilhou para mim. E aí o que acontece? Ele recebe um convite ali para emitir uma nota dali, faz uma nota dali, só que quando ele sai do MEI, a próxima Do tributação dele, Simples. quando ele sai desse MEI, que ele só paga R$ 60 por mês, a próxima tributação dele chega a aumentar 800%, de 400% a 800%. Só que ele não tem essa noção, porque quando você é MEI, entre aspas, o pequeno empreendedor acha que não precisa de um contador. E aí ele vai fazendo as coisas meio que a E esmo, né? aí é que o bicho pega, né? Como diz. Né, Enzo? Aí. Tem algo bem interessante também, pessoal, que hoje, ainda mais agora, nesse momento da alta do desemprego, né, nós tivemos grandes demissões aí, e a gente entende que o número de pessoas que passaram a se formalizar pelo MEI cresceu bastante. Só que o maior problema hoje está na formalização. Muitos decidem formalizar por conta própria, sem o auxílio de um especialista, alguém para dar uma orientação, uma instrução, e muitas das vezes ele acaba até esquecendo de pagar a contribuição mensal, né? E dessa forma isso pode trazer algumas complicações para ele, porque a gente sabe que uma vez que você não paga o imposto, ele pode te gerar aí uma execução fiscal. Então, assim, o maior erro do microempreendedor hoje é que ele não busca essa orientação. Eu lembro que o Sebrae, numa época, ele começou a dar esse suporte, né? Então, durante muito tempo, o Sebrae claro que ele continua dando suporte, mas não está tão presente quanto na época que surgiu o MEI. E essa dificuldade do empreendedor, na verdade, talvez essa falta de busca por conhecimento, de se organizar, é algo que vem impactar de uma forma negativa. E o que o Nando falou, eu acho que talvez, como o nosso foco de especialista na área contábil, tributária e financeira, é tentar estimular essa capacitação, estimular essa busca e mostrar a importância da organização. Ele não precisa ser um expert de MEI, ele precisa saber quais são as obrigações, quais são os direitos. Aí vamos falar um pouco de direitos. Hoje o MEI, ele não sabe, muita gente não sabe, mas existe linha de crédito com juros baixíssimos para microempreendedor. Poucos sabem disso. Isso é um benefício, sabe? Aí a gente vai falar um pouco sobre os auxílios, quais benefícios que eu tenho. Eu tenho auxílio doença, se de repente eu fico impossibilitado de trabalhar, eu tenho uma alternativa a quem recorrer porque eu faço a minha contribuição mensal. Aí, se de repente o MEI deixa de pagar essa taxa aí, ou seja, aconteceu um acidente de trabalho, aconteceu de ficar doente, como que eu vou recorrer à Previdência, o meu direito, se eu nem pagar a minha taxinha lá, que é de R$ 60 por mês, eu paguei? Ou seja, não leva em consideração pontos que são de extrema importância. A importância de ter uma organização. Eu não posso simplesmente abrir o meu CNPJ, me formalizar, mas continuar de forma bagunçada. Eu tenho que organizar minha documentação, eu tenho que fazer um controle de entrada e saída bonitinho, mesmo que você não tenha tantas obrigações quanto as empresas maiores, mas a importância da organização ela é fundamental nesse momento, porque isso vai te trazer grandes benefícios e também pode te prejudicar se você não se atentar para as obrigações, porque o MEI ele tem tantas obrigações quanto as empresas maiores também. Agora se fala, né? Engraçado isso. Está falando do MEI. Agora as grandes empresas, né? Os grandes, né? Você vê aí que chegam a dever milhões e milhões em impostos, né? É uma situação também que aí você fala, mas isso vai trazer complicações. E para esses, hein, Enzo e Fernando, que são grandes, muito grandes e devem tanto, né? Esse tanto de imposto, já milhões aí, é impressionante, né? E acaba não... Né? Exato. Porque
Fala. Exatamente, Everton. Hoje, os grandes, eles também têm as dificuldades, só que quando se trata de grande, hoje o grande ele tem condições de pagar especialistas para estar acompanhando. Ou seja, provavelmente o impacto dele é um pouco menor. Detalhe, hoje a gente tem aí muitos benefícios que pode ajudar nesse processo. Aí vamos falar. A gente sabe que todo ano o governo ele abre o parcelamento, ele abre o refis. Inclusive, essa modalidade de parcelamento é uma forma que o governo dá de estimular as empresas a se regularizarem. E essa modalidade de parcelamento, muitas vezes, ela chega em até 90% de desconto sobre juros e multa. Ou seja, justamente para o que o governo é um incentivo que o governo faz para esses grandes aí, não só os grandes, mas também os pequenos, tentar se regularizar e tentar estar em dia. A gente sabe também que da mesma forma que o MEI, né, que é o pequeno, ele tem os benefícios dele, o grande também tem benefícios. Temos isenções, temos suspensões, temos as modalidades de restituições. Aí vamos falar um pouquinho de pequeno e médio, né? No caso, as empresas que são um pouco mais superior ao microempreendedor. Nós temos as empresas do Simples Nacional. Não que o MEI não seja simples, ele é simples, mas ele é microempreendedor. As ME e EPP. Temos aí as empresas do Simples Nacional. Vou te dar alguns exemplos. Empresa do segmento de farmácia, autopeças, perfumarias, pet shops, distribuidoras de bebidas. Muitas empresas, em alguns segmentos, existe um benefício fiscal chamado para o PIS e COFINS, que é o que vai vir essa unificação aí na reforma, que lhe dá a alíquota zero. A alíquota zero seria devido à tributação no momento da industrialização. Só que o maior problema hoje, como eu falei, é o acesso à informação do empresário, que ele não sabe desse tipo de benefício, que quando ele compra da indústria para revenda, dependendo do produto que ele está comercializando, como eu citei esses produtos aí, ele tem um benefício, ou seja, a indústria já pagou o imposto no momento do processamento, da transformação. E ele, no momento em que ele compra para revenda para o consumidor, ele tem que, no momento da apuração, abater esse imposto que já foi pago lá, ou seja, só que o maior problema é que ele paga duas vezes, entendeu? Porque já foi pago na indústria e acaba pagando novamente porque ele não se atenta ao crédito que ele adquiriu no momento da compra para revenda. Não, mas ou seja, complicado. É complicado, exatamente. Quer dizer, você paga, a pessoa não se atenta, né, ao que já foi pago. Exatamente. Ele paga duas vezes. Acaba acontecendo uma bitributação, tá? A chamada bitributação. É a chamada bitributação. E detalhe, Everton, a gente sabe também, aliás, muitos não sabem, que esses valores recolhidos, indevidamente recolhidos a maior, a gente consegue recuperar dos últimos 5 anos, que é o período que a Receita Federal dá, o governo te dá, para você questionar, para você fazer uma revisão. Ou seja, a gente consegue restituir todos esses valores, seja através de dinheiro, né, dinheiro na conta, que querendo ou não, esse é um caixa para a empresa se organizar melhor, principalmente nesse momento que a gente está vivendo, ou também fazer uma compensação de impostos posteriores. Agora, quais são as tributações? Você quer falar alguma coisa antes, Fernando? Você quer... Não, eu particularmente acredito que todo empreendedor, mesmo quando ele começa a ir para uma MEI, eu sugiro que, mesmo sendo passo simples e você acreditando que não precisa de um contador, faça uma mentoria ou tenha acesso a um contador para que você entenda como é que funciona um pouquinho sobre legislação, para que você tenha aí esse respaldo de ter exatamente, tem que ter alguma... Às vezes são essas informações que são o pulo do gato que vão fazer o diferencial para você que está começando a empreender. E ele pode te auxiliar na precificação, ele pode te auxiliar em milhares de coisas que vão te dar um norteador aí que vai ser ímpar e vai fazer com que você tenha um sucesso muito diferente aí daquilo que você faz. Principalmente, acredito eu, Enzo, que um diferencial muito grande aí seja na precificação, porque hoje a gente está tendo oscilações de preço absurda, né? O governo veio mencionar que a gente teve 6% de inflação em 2020, mas vou ser sincero, não sei aonde teve 6% de inflação.
porque tudo subiu absurdamente, né? E isso foi o índice oficial, mas o não oficial foi 20%. No entanto, que a maior briga que está sendo dentro desse ano está sendo dentro do IGPM, das realocações dos imóveis e tudo mais, porque o IGPM está em torno de 25% a 30%. Então, quem tinha contratos atualizados pelo IGPM, você aceitar uma atualização de 25%, cara, é surreal. Então, isso são revisões. Por exemplo, eu estou falando de um detalhe de uma locação, mas a gente tem automaticamente dentro de tributações, a gente tem automaticamente dentro dessa bitributação de produtos e serviços, a gente tem aquelas lacunas que um contabilista ele pode estar te auxiliando. Como, por exemplo, se você tem algumas coisas que você é um consultor, se você muda de consultor para apoio consultivo ou administrativo, você muda a sua carga tributária de 17% para 6%. Então, são detalhes que o novo empreendedor, que hoje está muito em moda, né? Sou consultor, sou mentor de negócios, de empresas e tudo mais, que você precisa entender e saber que, cara, você não tem essa necessidade de você ter que saber de tudo, né? Porque hoje, dentro da internet, você fica muito bitolado e se sente nessa necessidade de ter que saber de tudo sobre o seu negócio. Só que terceirizar é fundamental para o empreendedor. Você tem que delegar, você tem que saber naquilo que você é bom, saber que é o seu core, é o seu business, e você delega aquilo que você não é a sua principal atividade. Porque você tem que perceber se você está sendo produtivo, desenvolvendo estratégias para o seu negócio, ou se você está sendo operacional. Se você está sendo operacional no seu negócio, você não vai escalar, você não vai crescer, você vai estar sempre ali na corrida do rato, dando volta. E se você está pensando na estratégia do seu negócio, se você tem apoio, se você tem uma equipe, se você tem um contador, pessoas que vão estar ali te auxiliando a pensar na estratégia do seu negócio, foque nisso. Porque quando você pensa na estratégia, você pensa em como você vai escalar, desenvolver, ampliar, entregar valor para o seu cliente, aí é que está o pulo do gato. Porque é isso que diferencia quem vai continuar e quem vai ficar parado no tempo. Agora, a unificação, vamos lá, de impostos. Isso aí vocês que vão me responder, porque realmente os especialistas aqui são vocês. Seria aí uma boa saída, ô Enzo? Ou o Enzo ou o Fernando, acho que o Enzo está mais por dentro. Os empresários, seria uma boa saída para os empresários, empreendedores? Então, Sérgio, talvez A unificação ela, assim dos como impostos? foi criada, talvez ela seja assim uma alternativa mais viável, tá? É isso que a gente, pelo menos é o que a gente espera com essa reforma, que vai sair uma prévia no dia 3 agora. Como eu falei, ainda não temos ainda uma definição ao certo de quanto que vai girar esse percentual, o que é que vai mudar, porque é algo que ainda está em tramitação. Porém, eu acho que o fato de unificar, ele desburocratiza um pouco mais as obrigações e facilita a vida do empreendedor. Porque, às vezes, quando você paga vários impostos, aí fica naquela responsabilidade de ter que lidar com vários impostos. Então, quando você unifica, se torna um pouco mais fácil, inclusive, o entendimento do próprio empreendedor e ter uma melhor gestão, né? Olhando por esse aspecto. Porque quando se fala de muitos impostos, aí já tem uma dificuldade de gestão. E se tratando de uma unificação, se torna mais fácil, inclusive, de administrar e fazer todo esse gerenciamento. Vem cá, quais são as tributações mais altas, né, que o consumidor paga, hein? Olha, se tratando de consumidor, nós vamos falar aí do ICMS, né? O ICMS, querendo ou não... Imposto de Circulação de Mercadoria. Exatamente, serviço. Ou seja, querendo ou não, esse acaba sendo um dos que pesa um pouco mais, principalmente dos mais pobres, que tem acesso a uma renda boa, então acaba sendo penalizado. Porém, nós temos também algumas contrapartidas que é um pouco mais justo. Então, por exemplo, vamos falar aí de imposto de renda, né? Que o imposto de renda, que ele justamente quem ganha mais paga mais imposto. Então, é justo. Querendo ou não, a gente está falando do que é justo.
Então, olhando por esse lado, nós temos o imposto de renda que acaba sendo justo para dar menos impacto. Mas Você hoje o tem o atual... ISS, né, que é o Imposto sobre Serviço, que você paga em cima, por exemplo, eu tenho empresa, você paga em cima de uma nota, tudo isso. E eu acho isso, mesmo você usando ou não, né, você tem que pagar esse Imposto sobre Serviço, né, da sua nota, do quanto você Exatamente. Então, constitui uma empresa, não é? É complicado, é um gasto é bem... complicado. Hoje, por isso que eu acho que essa reforma, como eu falei, é bem complexo. Eu acho que talvez nem o Uhum. governo está 100% preparado para dar uma solução adequada. Eu acho que por isso que a gente está se estendendo aí, já tem um bom tempo, né, nesse projeto. Agora que a gente conseguiu dar alguns passos, né? Então, eles decidiram fazer essa divisão de impostos para poder tentar trabalhar com todos, porque não tem condições, porque o nosso sistema ele é muito grande, ele é muito gigante, tem muitas leis, e para fazer essa reforma assim de imediata é complexa, não é uma tarefa muito fácil. A gente que lidar diariamente com a tributação, que convive com legislação que todos os dias sai, vamos falar até inclusive, como o próprio Nando citou, durante a pandemia nós tivemos assim o desafio de tentar estudar em curto tempo N legislações, N instruções normativas, MPs que saíram, ou seja, foi tudo muito rápido, veio uma adequação, não funcionou, aí veio suspensão, veio redução, veio prorrogação de imposto, assim, virou aquela zona, né, de liberações. Porém, foi um desafio que veio justamente porque a gente já sabe que lei saem leis todos os dias, e aí a gente tem que estar buscando essa adequação e o estudo. Então, o outro ponto bem legal que o Nando comentou foi a respeito da importância de estar atualizado, porque a gente sabe que essas mudanças acontecem diariamente. Então, estar atento a benefícios, porque a gente sabe que, da mesma forma que tem as obrigações, tem também os benefícios que o governo ele acaba estimulando. Por isso, da importância de estar sempre atualizado, buscando, mesmo que não seja o pequeno, no caso do pequeno e médio, aliás, perdão, o empreendedor, que ele tem essa deficiência de não ter que buscar um auxílio de um profissional. Beleza, tudo bem que ele não faça esse acompanhamento mensalmente, mas pelo menos uma vez no ano, ele tem que tentar entender o que é que mudou, o que é que eu tenho de obrigações durante o período que está entrando em exercício. Eu não posso simplesmente me formalizar, abrir o meu CNPJ e esquecer, me focar somente em trabalhar, prestar o meu serviço, fazer minhas vendas, e sendo que as minhas obrigações eu acabo deixando de lado. Porque, como eu falei, você acaba perdendo também. Esse é o grande problema, né, Fernando? O Fernando deu esse exemplo há pouco tempo atrás aí, né, Fernando? O cara usando, o empreendedor usando lá, né, você tem até um teto, até R$6.000, né, você consegue controlar. Só que se você emite uma nota bem acima disso e começa a crescer, né, o teu negócio, você perde a mão, né? E aí é que você peca, né? É onde você... Né, Fernando? Exatamente. O que eu percebo, assim, no geral, é que o empreendedor... Até então, né? Me corrija se eu estiver falando alguma besteira. Na minha geração, a gente foi criado aquele modelo assim, tipo, meu filho, estude, faça uma boa faculdade, entre numa empresa, faça uma pós-graduação, e de repente, você sendo um bom profissional, você vai escalar ali, você vai se aposentar, ter filhos, aquele conto de Alice que a gente aprendeu, aquela coisa hollywoodiana, né? E só que hoje, se você parar para pensar, você é um estudo de Harvard isso, né? A gente não fica 5 anos na mesma modalidade de trabalho que a gente está, porque a vida é constante. A gente saiu do mundo VUCA, né? Que é um acrônimo, né? De vulnerabilidade, incerteza, inconstância, para o mundo BUNNY, que é o mundo de frágil, ansioso, não linear e inconstante. Depois dá uma bugada, porque é um artigo muito legal para se conhecer. Olha, aí, você falou tudo que meu filho aqui tem. Porque ele trabalha... É verdade, ele tem 25 anos. Pois é. Né? E ele é formado em marketing, trabalha numa startup, enfim. Mas o que acontece? Que ele estava falando comigo outro dia. Pai, é impressionante. Né? Nem ele, eu tenho certeza que vai sair já desse emprego, porque eles não param. Essa molecada, os jovens de hoje, é impressionante.
Eles não Mas param até, em emprego nenhum e mas sai até daqui eu te nenhum. pergunto, Eles não Sérgio, têm há mais. 5 anos atrás, você tava aqui na Lesp há 5 anos atrás? Sim, eu estou há 14 anos já na Assembleia, 15 anos, já, Então 14 anos você já. é fora da Já, curva. Já já. virou patrimônio. Fora da curva, né? Tá vendo aí, ó? Mas O Braga que não me ouça isso aí. Eu estava falando com vocês ainda agora, porque ele vai me chamar mas essa mais geração, de velho ainda, né? Porque eu estou há mas 15 essa anos já, né? geração, mas essa geração Ah, agora dos millennials e agora a geração não, dos é pandêmicos, impressionante, velho. de cada 5 anos eles vão trocar, e isso daí é fato. Mas o Até que menos acontece? até. Na minha geração, inclusive, foi vendido essa história, né, de você entrar numa empresa e fazer carreira. Só Esse que quando pacote, você né? Foi entra, vendido esse esse pacote, pacote, né? né, foi Pelo amor de imputado Deus. aqui, né? E aí, o que acontece? Quando a gente começa a empreender, você é vendido um sonho de Alice, né? Porque, por exemplo, quando eu quebrei há muito tempo atrás, né? E eu já fui estatística do Sebrae porque eu quebrei 3 vezes bonito antes de acertar Nossa. e dar, Mas é dar bem assim, certo. você tem que. É assim, é Acontece, ué. tentativa É e assim, erro. até você. Ninguém Se você não tentar, você não vai saber. Nunca, né? Exatamente, tem que ser linha Empreender, estacada, errar, tentativa né? e erro, empreender na Errar vida faz parte real, de né? empreender, né? E aí o que que aconteceu? Quando você começa a empreender e você vai indo lá e você vai fazendo a sua tentativa e erro, você assiste, por exemplo, até parafraseando, né? Eu assisti quando eu tinha quebrado mesmo, eu assisti primeiras empresas, pequenas empresas, grandes negócios, que todo mundo já É. assistiu, todo mundo que é empreendedor alguma vez na vida, e aí você assiste, né? Aquela coisa maravilhosa, né? A empreendedora de coxinhas fatura seu primeiro Que milhão no primeiro parece que é ano de uma coisa. vida. Não é assim. E aí você pega as revistas, você pega as informações que chegam para você e você acha que você comprando uma franquia que você vai ficar de casa fazendo gestão e vai ficar rico. Mas não é assim. Quando você começa a empreender, vou até falar para quem está aí do outro lado da tela que está pensando em empreender, amigo, é uma decisão séria. Empreender é igual casamento, ou você está dentro ou você está fora. Você vai viver isso 24 horas por dia. Você vai acordar preocupado, é igual filho. Você vai acordar preocupado com a sua empresa, você vai almoçar pensando na sua empresa, você vai dormir pensando na sua empresa, você não tem mais sábado, você não tem mais domingo, você vai ter que ficar fazendo curso toda hora, capacitação, investimento. Quando você acha que tem lucro, você vai estar reinvestindo na sua empresa. Quando você acha que você está no vermelho, vai acontecer imprevisto, você vai ficar mais no vermelho ainda. Aí acontece coisa, aí funcionário te põe no pau, aí acontece imprevistos, aí você Nossa, ganha dinheiro, aí você loucura. fecha negócio certeiro. É uma montanha russa, cara, que se você não gostar de adrenalina, empreender não é para você. Mas É, agora, atualmente, é. a gente está naquele momento que o empreendedorismo está sendo necessário para as pessoas. Não está sendo aquela opção, você quer empreender ou você quer emprego? Emprego não tem. Você tem trabalho. Então, se você É. quiser trabalhar, você tem Não, isso espaço. Se acabou, você não gente. quiser Não existe trabalhar, mais. esquece. E aí, Exatamente. Não tem. esse lance de empreender é exatamente isso. Você tem que estar naquela constância de aprendizado. A gente está naquela geração, e há muito tempo, do non-stop learning. Não rola de você só estudar, fazer faculdade e uma pós-graduação. Você tem que estar engatando um atrás do outro conhecimentos, cursos rápidos. Curso rápido hoje é o que há, né? Porque se você entrar numa faculdade, quando terminar, aquilo que você aprendeu já não existe mais, né? Já foi desatualizado, já não serve mais para nada, né? Então, aquilo hoje a gente está nesse mundo inconstante, frágil e não linear que parece a tela de um celular, né? Literalmente, aqui serve para sua vida, mas se ele cai e quebra, ferrou. Já acabou, meu amigo. Frágil. Ele é Verdade. frágil, acabou. Então é igual Covid. Chega uma coisa tão simples que desestrutura organizações e torna não linear. Você não consegue mais fazer uma previsão hoje do seu Natal. Você não consegue mais falar, eu vou passar o Réveillon em tal lugar. Não dá. O futuro é daqui uma semana. E aí o empreendedor ele está justamente nessa limiar. E a gente não sabe se vai ter Covid-21, Covid-22, o que vai vir por aí. Mas empreender na vida real é assim, a gente mata um leão por dia e a gente, dentro desse nosso novo mundo que entrou, porque não vai mais voltar ao que era antes, a gente tem que aprender a transformar o limão em limonada, que foi isso que a gente aprendeu desde pequeno, né? Então, dentro disso, use suas habilidades, aprenda com quem já faz e principalmente esteja rodeado de pessoas boas.
Porque se você é um cara que faz aquilo que você gosta, se você tem a mente aberta, se você está sempre aberto a conhecimentos e você está aberto a trocas, você vai estar numa mente, Sim. numa esfera, numa alimentação ali que vai te levar para outros lugares. E aí sim, quem sabe daqui a pouquinho você vai estar ali num Pequenas Empresas, Grandes Negócios, você vai estar numa capa de revista e eles colocam uma manchete como se tivesse sido fácil. Mas você, ó, lá E se tiver, né? se tiver no ramo da coxinha, né, meu amigo? Vai ter que comer muita coxinha, né, enquanto tiver o negócio, né, da coxinha. Mas, ó, não pensa que não vai. Colesterol, hein? Pelo amor de Deus, eu já passei, nem quero saber disso mais. Olha, a gente daqui a pouco está chegando no encerramento do programa, que é uma pena, né? Porque tá ótimo o bate-papo aqui, e eu não posso deixar de falar. Né? E eu não posso deixar de falar, viu, Enzo e Fernando, do feirão do imposto. O que é o feirão do imposto? Exatamente. Vamos você lá. quer que eu dou spoiler ou você dá? Nosso telespectador quer saber disso. Pode dar, mas antes da gente entrar no feirão do imposto, eu quero só fazer um adendo aí, até para a gente entrar nessa parte e o Nando pode continuar. Prova disso que os empreendedores eles não têm acesso à informação. Você falou ainda há pouco, a gente comentou a respeito de startup, né? Não sei se vocês sabem, o governo ele criou ano passado, já durante a pandemia, um incentivo de isenção durante 10 anos para startup. Isenção de imposto. Ou seja, olha só aí as informações que não chegam a quem realmente precisa e como eu disse, é o governo também tentando estimular esse projeto. Tá? Então, o cuidado, né, de ir em busca da informação, ele é fundamental para esse processo. Sem dúvida nenhuma. Você falou tudo, é isso aí. Exatamente. Vamos lá falar do feirão do imposto. Para deixar aí esse gostinho de todo mundo, a gente vai fazer no dia 20 de maio o Feirão do Imposto, que é uma iniciativa nacional que é da CONAGE, a Confederação Nacional de Jovens Empresários. E a CONAGE, junto com a Endeavor, né, tá fazendo essa ação maravilhosa, e a associação comercial que tem uma cadeira dentro da CONAGE tá abraçando aí essa causa. E a gente, junto com o Impostômetro, né, que agora no mês de maio a gente bate, né, a marca de 1 bilhão de impostos pagos. E para quem não sabe, geralmente ali pelo dia... Eu vejo aquele impostômetro, eu fico impressionado, né? Como é que gira tão rápido aquilo, né? Uma velocidade impressionante e a gente o país nunca tem dinheiro. Falta... Meu Deus, são trilhões, cara. Como é que pode, né? Exatamente. E aí na terceira semana de maio, mais ou menos, quando a gente tá falando deixa... Ô, Fernando, desculpa eu te cortar, mas você está falando agora do imposto, do feirão, virtual, né? Porque ele já, presencial, já era feito, né? Ou não? Já, né? Sim, sempre foi feito. Sempre foi feito, presencialmente. Essa é a primeira vez que vai ser virtual, é isso? Essa é a primeira vez que vai ser feito virtual, então quem quiser saber mais sobre o Feirão do Imposto é só acessar lá acsp.com.br, que aí você pode se cadastrar e vai ter mais informações, e também tem o bit.ly/pra-ser-justo, e aí você pode já se inscrever no evento que vai acontecer no dia 20 de maio aqui em São Paulo. O Brasil vai ser nacional e vai acontecer muita coisa. E aí aqui em São Paulo vai ser no dia 20 de maio, das 10 ao meio-dia, onde a gente vai cutucar numa ferida muito interessante. Ao invés da gente ficar falando sobre a gasolina, quanto custa, com e sem tributo, que isso a gente já vai posicionar, ficar falando do carrinho de supermercado, quanto que é com e sem tributo, a gente vai falar quanto que custa um paciente com Covid, quanto que levou os órgãos nacionais de grana no bolso com e sem tributo. E o quanto isso influencia na vida do empreendedor, quais são as tributações que o empreendedor pode modificar ali, e para apimentar isso, a gente vai trazer ali, porque vai ser híbrido, mas presencialmente, a gente vai trazer o Guilherme Afif Domingos, que ele criou a MEI, então todos os empreendedores aí que usam MEIs, graças ao nosso Afif que trouxe isso, vai estar lá presente conosco, vai estar presente também um técnico do Hospital H-Samp, que ele é especialista em gestão de compras do hospital, para falar aí sobre essas informações de precificações. Estará também com a gente o presidente do CRC, Conselho Regional de Contabilidade, da OAB também,
para estar trazendo para a gente informações técnicas advocatícias, né, sobre como o empreendedor ou um gestor pode estar utilizando aí essas informações a seu favor. O presidente da Associação Comercial de São Paulo, Alfredo Kotait, tributarista, vai estar lá conosco, um especialista, um contador de mês, só focado em mês, e um cara que vai ser o questionador de todo mundo ali, e sem contar que quem está assistindo também pode fazer perguntas para qualquer um que está ali no meio da roda para apimentar a discussão, porque a gente quer saber para onde está indo o nosso dinheiro, o que a gente pode fazer, e ele já vai estar acontecendo exatamente nesse mês, onde a gente vai estar falando o tema para ser justo, por uma contribuição mais correta. Então a CONAGE, ela fez essa votação em 23 estados no ano passado, votou por essa contribuição e essa do imposto único, e aí todos os principais representantes dos estados votaram e foi levado isso para dentro da Assembleia Legislativa para votação. Então a CONAGE tem um papel incrível dos jovens empreendedores, onde desde, você sabia, até vou dar um spoiler, quando você pega uma nota fiscal e você vê todos os tributos ali de quanto você está pagando, isso foi um benefício da Associação Comercial com a CONAGE, onde a gente conseguiu, através dessa lei de todos os estados, a gente levou e conseguiu imputar isso daí e levar para todos os empreendedores essa clareza de quanto você paga de impostos. E aí, dando tudo certo, a gente vai conseguir cada vez mais trabalhar nessa tributação e nessa unificação dos impostos que a gente começou a partir do ano passado, mas aí agora, a partir do dia 13 de maio, a gente vai cada vez mais trabalhar isso mais a fundo, com a junção de todos esses especialistas aí dos gigantes de tributário e todas as pessoas da Associação Comercial, da CONAGE e da Endeavor, trabalhando junto com a gente para a gente ter uma tributação mais honesta, porque o nosso país é tão grande, é tão maravilhoso, é tão incrível, que a gente precisa cada vez mais estar unidos em prol de uma sociedade mais igualitária e justa. Agora, ô Enzo, não sei se o Enzo quer falar alguma coisa, mas a pergunta minha agora é de quem não quer calar. Né? A gente está chegando ao final do programa. Existe alguma estratégia, tá? Veja bem, para se pagar menos impostos? Vamos lá. Olha, Berto, existe, como eu havia falado ainda há pouco, hoje nós temos muitas alternativas. Eu acho que cada segmento ele precisa ser estudado, né? Eu acho que o estudo em si, você conhecer o teu negócio. Quando eu falo de conhecer o negócio, não é simplesmente você ler toda a legislação, mas você buscar o que é que você tem de benefícios. Aí vamos te dar um exemplo aí. Por exemplo, farmácias e autopeças, no Simples Nacional, pelo menos 90% dos produtos delas são monofásicos, ou seja, alíquota zero, ou seja, o benefício que eles têm pelo fato de ser alíquota zero já é uma alternativa de pagar menos imposto. E aí isso se estende para muitos segmentos também. Então, é fundamental buscar os benefícios de acordo com o teu segmento, porque através dessa busca você vai conseguir, sim, é uma estratégia muito boa, porque, como eu falei, nesse atual cenário que nós estamos vivendo, trazer qualquer caixa, inclusive, como eu expliquei ainda há pouco, resgatar, buscar do governo o que você recolheu, porque, de repente, aconteceu, eu não sabia sobre esse benefício, estou sabendo agora, mas nada impede da gente ir lá em busca. O governo, vem cá, eu quero de volta, eu quero uma revisão, eu quero que você me devolva porque eu sei que eu tenho esse benefício, é direito meu, tá? Como empresário, eu quero de volta. Ou seja, nada impede. Detalhe, a maioria você pode entrar como vias administrativas, tá? Você não precisa entrar com mandato judicial. E em muitos dos casos, para a empresa do Simples Nacional, por exemplo, para essa modalidade de benefício de PIS e COFINS monofásico, a média de julgamento do processo administrativo ela vai de 10 a 30 dias. Ou seja, a partir de 30 dias você já pode usufruir desse valor que foi pago maior, que foi pago indevido, sabe? E como eu falei, nesse atual cenário vale tudo, né? A gente sabe que os bancos não estão liberando crédito por questão de risco, que não sabem como é que está o mercado mais para frente. Então, talvez uma saída, inclusive, para tentar minimizar esse impacto da crise, é buscar essa alternativa aí
de verificar, fazer uma revisão tributária para ver quais benefícios você deixou de utilizar. Lembrando que você pode buscar de volta os últimos 5 anos. Perfeito. Fernando, você quer falar mais alguma coisa? A gente realmente vai já encerrar o programa. Queria que vocês aí fizessem as considerações de vocês. Oi. Claro, Enzo, claro. Eu queria só colocar uma observação, pessoal, que a gente esqueceu, acabou não conseguindo comentar. Nós vamos ter uma programação pelo SOS Empreendedores, né, nas redes sociais, uma sequência de lives voltado para a reforma, voltado para MEI, voltado com discussões de especialistas. Então, nós vamos ter uma média de 9 especialistas que vão estar fazendo essa programação. Legal. Do dia 17 ao dia 19. E no dia 20 é o evento que a gente vai transmitir aí pela Associação Comercial, conforme o Nando falou. Mas já como aquecimento aí para o dia 20, nós vamos ter essas discussões aí para estimular o pessoal a participar. Perfeito. Fernando. Bacana, é isso aí. Encerrar. Aí. Galera, não empreenda sozinho, empreenda com o coletivo. Procure o associativismo aí mais próximo de você, na sua cidade, no seu estado. E se você for daqui de São Paulo, a Associação Comercial está aqui para te apoiar. Só acessar lá o nosso site, csp.com.br, e acesse a rede do sosempreendedores.acsp, que vai estar lá o Enzo com uma galera dos Gigantes do Tributário. Muito legal fazendo esse esquenta aí do nosso evento que você vai poder participar no dia 20 de maio. E conto com a presença de todos vocês para um Brasil mais honesto e por um imposto mais correto. E vejo vocês no dia 20. Obrigado aí por todo esse espaço aí, Sérgio. A gente que agradece. Enzo, obrigado também. Você quer falar alguma coisa? Obrigado, Everton, pela oportunidade, né? Como o Nando já frisou aí, eu acho que o nosso papel aí com a Associação Comercial, nós estamos à disposição. Quem tiver interesse, quiser saber um pouco mais, nos procure, a gente está aí para dar todo esse suporte. Eu acho que o nosso papel como profissional, como eu falei, da área contábil, financeira, tributária, acho que a gente está aí para poder resgatar a nossa economia que está passando por uma fase difícil, mas estamos aí para somar junto. Obrigado. Perfeito. Mais uma vez pela oportunidade. Imagina, segure aí um pouquinho que eu vou encerrar o programa aqui, já já a gente se fala. O programa Ideias e Debates vai ficando por aqui. Eu agradeço a presença dos dois convidados. Você pode aí, telespectador, ouvinte da nossa rede Alesp, rever a edição da nossa programação, a edição desse programa, e também nas redes sociais, né, com o canal da Rede Alesp no YouTube. Espero vocês no próximo programa. Até lá.